Cara, o que dá validade à vitória do Vasco não é ele ter ganho. É quem o time que ele ganhou. Tipo assim, ele ganhou do Vitória, mas eles, tipo assim, pô, ganhamos do Vitória. Não. Eles ganharam do Vitória que ganhou do Bahia. Pô, tipo assim, já que o Vitória ganhou do Bahia, o Vitória é muito bom. Aí eles colocam o time deles lá em cima. Exatamente. Aí, tipo assim, o Vitória, o Vasco ganhou do Fortaleza com um jogador a menos lá no Castelão. Aí o Flamengo agora perdeu pro Fortaleza lá no Castelão de 1-0, aí valida mais a vitória do Vasco, falando assim, não, porque o Vasco ganhou do Fortaleza que ganhou do Flamengo. E não é aquele negócio assim, não, o Vasco ganhou porque o Vasco é um bom time. Não, o Vasco ganhou porque o Vasco é bom porque ele ganhou de um time que ganhou de um time melhor do que o dele. Porra, isso que valida as vitórias do Vasco hoje. Não é tipo assim, o Vasco jogou, ganhou, não. Ganhou do Fortaleza. Não, ele ganhou do time que ganhou de um time melhor que ele. Isso que tá validando o Vasco. Porque você conversa com um torcedor vascaíno e fala assim, pô, mas ganhou do Fortaleza. O Fortaleza é uma merda. Fortaleza ganhou do Flamengo. Aí tu fala assim, caralho, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Tem nada a ver. Aí tu fala assim, mas ganhou do Fluminense, que tá disputando o G6 aí, se ganhar do Ceará agora, tá no G6. Fala, irmão, mas e aí, beleza, ganhou do Fluminense. Mas tem mais 2 jogos pela frente. De 3 jogos no ano, o Fluminense ganhou 2 e perdeu 1. Aí tu fica assim, os caras não tem aquele argumento pra falar, não, o Vasco ganhou porque o Vasco fez isso. Não, ganhou e o Vasco é bom porque ganhou de um time que ganhou de um time melhor. Porra, e você olha o Vasco hoje assim e fala, cara, fico com pena, eu tenho pena do Vasco, cara. Pô, eu tô parado também, que tô vendo aqui o chat aqui, a gente tem que tirar um mito aqui, torcida vascaína. Pô, o Vasco, torcida não ganha jogo não, cara. Tá? A gente tá falando de década de 90, não de 80. Tá falando dos anos 2000. Torcida não ganha jogo não, cara. Que a torcida do Vasco manteve o Vasco vivo. Tá, manteve o Vasco vivo. Com 5 rebaixamentos, pô. O Botafogo sem torcida só jogou 3. E 2 agora nos anos 2000. Porra, os caras reclamam aí que não sei o que, porra, que o Vasco manteve. Meu irmão, sobreviver não, o Vasco sobreviveu. Como o Botafogo sobreviveu. Como tem vários times aí na Série A sobrevivendo. Fluminense. Torcida não ganha título. Torcida ganha título, o Manchester City não era campeão. Já falo por aí. Tem nada a ver isso. O Manchester City não era máquina. Não existe isso aí, não. Torcida do Vasco manteve. Pô, também o estádio do São Januário era quantos? 20 mil. 17 mil, 20 mil quando o Bombeiro... Maluco, 17 mil, pô. Toda semana no Maracanã, ia lotar Maracanã. Não ia, pô. Eu canso de falar isso. Para de show, rapaziada. Mas vamos ser sinceros. Vocês querem se comparar a torcida do Flamengo? Não existe, pô. A torcida do Flamengo é outra parada. Os caras são a maior torcida do Brasil mesmo. Vocês não chegam perto em relação à torcida do Flamengo. Tem que ser sincero. Os caras que vêm aqui humilhar o Botafogo, falar do Fluminense. O Fluminense ganhou o título tem pouco tempo. O Botafogo é o atual campeão da Libertadores e da América. E vocês? Torcida de vocês ganhou o quê? Torcida do Vasco ganhou o quê até agora? Não arruma a casa pra ver se a torcida vai ganhar algum título pra vocês, não. Isso aí, mano, essa história de torcida e a relação com o título, ela tá totalmente junta. Porque, por exemplo, quando São Paulo foi campeão brasileiro, campeão brasileiro e mundial ali, naquela época era mundial, Libertadores e tal, o São Paulo passou o Vasco nessa época. O São Paulo, ele tinha mais torcida que Palmeiras. O São Paulo chegou a ser a terceira maior torcida do Brasil. Hoje eu acho que é a quarta. O Palmeiras começou a ganhar um monte de título aí, desde essa época do Paulo Nobre, já é a terceira maior torcida do Brasil. Tô atrás do Corinthians e do Flamengo. Então, claro que título tá relacionado, pô. O Vasco hoje, algumas pesquisas, já falam que tem a torcida menor que a do Grêmio, que a do Cruzeiro. Eu acredito? Não. Também não, eu também acho que eu não acredito. Mas falar que eles são pra caramba. Mas, por exemplo, falar que hoje o Vasco tem mais torcida que São Paulo e Palmeiras, não tem, pô. Eu vou te falar um negócio. Nitidamente não tem. Por quê? Porque o Vasco, nesse período que São Paulo ganhou, início dos anos 2000, e Palmeiras agora, o Vasco só acumula vexame. Então não adianta esse papo de torcida. Meu irmão, a torcida de você só tá diminuindo, pô. Se o Vasco fosse isso tudo mesmo, você dirigente do Vasco, a torcida do Vasco fosse isso tudo mesmo, você ia deixar o Fluminense e o Flamengo pegar sozinho a concessão do Maracanã? Não, pô. Você sabendo que o Vasco ia dar lucro pra você? Que ia lotar, ia fazer acontecer? Porque a torcida dá lucro. No estádio dá lucro. Aí tu vai ficar lá jogando pra 20 mil? Não, ele ia bater perna e falar assim, não, eu quero a concessão do Maracanã também. Eu quero entrar aí, vamos formar uma empresa aqui, eu formo a minha empresa sozinho. Ele bancava, pô, a torcida dele no peito sozinho.
Se a torcida deles é tão pica assim, é muito fácil falar que tem a torcida foda com o estádio de 20 mil, pô. O Fluminense bota 20, 25 mil todo jogo. É vantajoso. Se fosse no Engenhão... Não, mas assim, é vantajoso você ter... Todo jogo é 20, 25 mil. É vantajoso você ter um estádio com 20, 25 mil, cara. Tu vai ter Caldeirão todo jogo. Todo jogo, vantajoso. Isso aí, pô. Vantajoso. Cara, tem muita conversa fiada também na história do Vasco. Eu acho, por exemplo, na boa, eu acho que o Cruzeiro já tem a torcida maior que a do Vasco. Minas Gerais é muito grande, cara. E eles têm torcida fora de Minas também, pô. E a torcida do Cruzeiro... Pô, tu vê aí o Mineirão. Eu acho que o recorde de público o Flamengo passou agora. Mas até então era do Cruzeiro, pô. Cruzeiro e Ceará, se não me engano, Cruzeiro e Santos. E todo o jogo do Cruzeiro tá lotado no Mineirão, pô. Pô, eu te falar que eu já tive lá, mano. É lotado mesmo, os caras enchem, os caras participam. Então, assim, Vasco tem muita coisa que é lenda urbana relacionada a Vasco. Ah, Vasco enche estádio. Fake news. O Vasco, a torcida continua crescendo. Fake news. O Vasco vai voltar a disputar título todo ano. Não vai. Mentira. Então, assim, algumas coisas que nessa mesa redonda, ESPN, a galera fica falando, aí como são canais de grande alcance, são replicados como se fosse verdade, pô. Mas aqui na resenha, a gente trabalha com a verdade mesmo, nua e crua. A gente fala, o Vasco não é isso tudo não, pô. O Vasco já se apequenou há muito tempo. Mas é muito fácil você encher Maracanã jogando uma vez só lá. O Botafogo vai pra lá, joga uma vez, aí faz aquele apelo todo, enche o Maracanã, lotado. Aí o Vasco joga uma vez lá, faz aquele apelo, porque é jogo importante, joga lá e aí fala assim, tá vendo? A gente lota o Maracanã. Caramba, tu jogou uma vez lá, eu quero ver você lotado direto, aquela porra é grande pra caralho, irmão. É dor para a Cambina que o de lá, pô. A verdade é essa, pô. Que é a cidade do interior do Rio que tem, pô. É a cidade do interior do Rio. Cara, falando sobre torcida, infelizmente aqui no Rio de Janeiro, e no Brasil, né? O Flamengo sobrepõe a todas, principalmente no Rio de Janeiro. Então, assim, a grande questão aqui não é a quantidade, então, vocês botafoguenses, mas no tesão que cada um pratica, porque a torcida de vocês são minúsculas. Fluminense, Botafogo e Vasco. A diferença é o quê? Que a torcida do Vasco é a mais agregada do que dessas três aí. Que ambas são minúsculas. E a do Botafogo deu um leve crescimento agora por causa dessa onda. Foi igual o Flamengo de 2019? Aconteceu com o Botafogo aí. Teve esse crescimento aí desses torcedores prematuros que tem aí. Mas são torcidas mínimas, realmente. Cruzeiro hoje é maior, tem mais torcida do que os três do Rio de Janeiro. Pô. Facilmente. Sim. E são torcedores mesmo de verdade, tá ligado? Torcedores mesmo de verdade. Quer dar uma mala também não, Nilson? Então, a verdade é essa. A grande questão, vocês não tem como falar em números. Vocês, três times. Fluminense, Botafogo e Vasco. Vocês não podem falar em número, infelizmente, que vocês são pequenos. Mas vocês podem falar em engajamento. Em qualidade de torcida, né? Qualidade de torcida, torcida que canta, torcida que vive, torcida que... Pô, os caras são quase um sadomasoquista, meu irmão. Já viu aquela pessoa que gosta de apanhar e não larga, mulher de bandido? Esse negócio é a mesma coisa do torcedor do Vasco, pô. Essa torcida ganha jogo hoje. Oi? Torcida ganha jogo hoje. É um fator importante, mas não ganha. Não ganha mais, quem ganha é técnico. Se a torcida ganha esse jogo, o Flamengo mesmo fudido era campeão todo ano. Verdade. O Corinthians... A média de torcida do Corinthians é a maior que a do Flamengo, pô. Saiu um estudo aí de como... Eu acho que o jogo que eles tiveram o menor público esse ano foi 31, pô. Até contando o Paulista. Ele falou, mas é isso mesmo. Mas ele falou, é isso mesmo. 10 porra agora, cara. 31 a 33 mil, pô. O Flamengo tem jogo de 8 mil. Eu nem lembro o que ele falou. O Flamengo tem jogo de 8 mil. Então, assim, isso é questão de torcida, é mentira isso. Influencia em valores, patrocínio, né? Porque a torcida maior, tu alcança maior. O patrocinador, de fato, vai te pagar mais porque tu alcança mais pessoas. Porém, o que o Vasco faz, cara, pra mim é até de forma maldosa, sabe? Espalhar mentira. Que o Vasco espalha mentira pra tentar ficar na mídia. Ficar falando que tem torcida. Pô, para de caô, pô. Mentira do caramba. Gente, várias viagens que eu faço. É difícil você ver uma camisa do Vasco. Quando eu vou aí. Vamos lá pra Gramado, vamos lá pro Nordeste. Você não vê, porra. Você não vê. Você pode ver camisa do Vasco em dia de jogo do Vasco. Agora, quando você vai pra algum lugar... Por exemplo, você foi pra São Paulo esses dias. Sim. Você não vê, cara, camisa do Vasco. Eu vi do Fluminense e do Botafogo do Flamengo. Tô falando sério. Não vê, pô. Tô falando sério. Te falando, lá, não vê. Lá em São Paulo eu vi, mano. Não vê, pô. Eu vi, Vasco fui numa feira lá que eu vi, mas eu não vi do Vasco, não. Tô sendo bem sincero mesmo. Não, o que eu lembro é que eu não vi, mas assim, do Vasco é isso, rapaziada. E nada tira que o momento do Vasco é bom, só que, porra, vamos lidar com a realidade, pô. Vamos lidar com a realidade, pô. A torcida de você não porra. É muito fácil fazer festa com 20 mil, né? É boa, assim, a torcida é muito boa. Muito fácil. Torcida que ama pra caralho. Entendeu? Aí fala assim, tá lotado. Aí a capacidade do jogo do Vasco tá vendendo lá.
19 mil ingressos liberados. Aí o estádio tá lotado, 16 mil pessoas. O estádio, mas não consegue comprar 19, cara. É foda, pô. Olha lá, aqui, ó. Para de mentir, faixa. Aqui na Bahia, Flamengo e Vasco. Tá vendo? Até o Flamengo tá muito terceirizado. Cara, lá da Bahia, Flamengo e Vasco. Não dá também essa torcida do Flamengo. Por isso que a torcida do Flamengo também, cara, merece um tópico especial, mano. O Flamengo não consegue ter uma torcida única, mano. Não tem. Não consegue. Não tem, pô. É, na verdade, porque todo botafoguense queria ser flamenguista. Ele lá, não né? quer cruzeirense. Só que é diferente. Ah, mas é, pô. Mas é verdade. Ele cruzeirense aqui? Bahia, Ele falou que é cruzeirense. Ele falou que cruzeirense. Bahia, Falou. Bahia torce pro Flamengo. O cara tá lá, Fortaleza. O cara torce pro Fortaleza, torce pro Flamengo. Cruzeirense, É, Flamengo. Cara, O cara quer honrar a terra você dele. não tem identidade, mano. Você Por não tem exemplo, o Norte identidade. é nordestino. Ele poderia honrar as raízes dele. Os caras querem honrar, Sou mas viado, pô. na verdade, todo mundo quer ser flamenguista. O botafoguense é a prova mais real que todo botafoguense quer ser flamenguista. Essa é a prova mais real, pô. É nítido.